pessoas que não são economistas, que estão acompanhando, né? Eu também não sou economista, né? Eu acho que daí fica mais fácil para aqueles, né, que não são entender. Nós estamos com um funcionalismo do Rio Grande do Sul com 48 meses de parcelamento do salário, né? E uma justificativa é a dívida do Rio Grande do Sul, isso, de fato, o fato de que a folha pesa muito, né, na despesa do Estado, né? Esses dias eu vi um programa do Esfera Pública, que havia um deputado lá, que eu acho que é deputado, um pacote, assim, pelo menos um deputado do Novo, né? Não sei o nome dele, parece que ele inclusive não sei se estou viajando aqui, mas parece que ele de profissão, ele é promotor, não, ele é o que? Promotor? Não, ele é promotor. Tem um sotaque carioca. Bom, e ele dizia o seguinte, né, e eu fiquei horrorizado, até mandei uma mensagem, não sei se o jornalista chegou a ler ou não, fazer outras coisas, mas ele dizia assim, 82% do gasto do Estado é com funcionalismo público. Né? É como se isso fosse uma coisa assim absurda, né? Porque o Estado não pode gastar tanto, porque é gasto isso. Né? Quer dizer, como se o funcionário público existisse só para o seu próprio bem-estar. Né? Que o Estado contrata as pessoas, né? Isso só para pagar o salário. Né? Esses caras não prestam serviço nenhum. Uma casta. Uma casta. É uma casta que está ali assim só para consumir. Né? Quer dizer, e ele chegou um momento da argumentação dele dizendo que como é que era a história? Assim, que ele gostaria, porque o próprio Jeremias questionou ele, disse, olha, mas essas pessoas, né, prestam serviços para a população, educação, saúde, né? E aí ele disse assim, não, mas o meu ideal é que a gente possa, o Estado possa dar um voucher para cada família, para que elas possam colocar seus filhos numa escola privada, que é de muito melhor qualidade, porque a iniciativa privada administra muito melhor e tal. Aí ele disse, e ele deu o número, ele disse, não, um voucher de R$400. Aí o Jeremias disse, mas R$400 não paga a escola pública. Ele disse, não, mas as pessoas complementam. Quer dizer, não paga a escola privada. Uma escola privada no ensino básico, uma boa escola privada, está por volta de R$1.500, R$2.000, R$3.000. Quer dizer, a mentalidade dos caras é essa. Né? Então o serviço público não serve para nada. Nós temos que acabar com o serviço público, nós temos que acabar com as empresas públicas, nós temos que acabar com tudo. Bom, e uma grande justificativa é que o Rio Grande do Sul tem uma dívida pública muito grande, é isso, e que então precisa enxugar. Né? Eu queria lembrar, tu não citaste, você disse, né, que houve uma decisão política de atrasar os salários, tá? E eu não vou dar aqui a fonte, mas você citou uma dessas pessoas, né? Um dos citados na tua coisa é a fonte dessa informação que eu vou dar. Né? Ele dizia o seguinte, uma pessoa que já teve responsabilidades no governo do Estado na área econômica. Né? E ele dizia, bom, sempre há anos, como é que o Estado do Rio Grande do Sul faz para fechar o seu caixa mensal? Paga metade dos fornecedores do mês, com isso sobra dinheiro para pagar a folha, para pagar os seus pontos compromissos. E no outro mês paga a outra metade. Né? Isso é uma coisa que há anos acontece. Naquele momento se tomou a decisão, né, de deixar de pagar o funcionalismo, né, para pagar os fornecedores. Né, entre outras coisas. Tá? Então, o time sempre lembra uma coisa, né, que se a dívida pública do Rio Grande do Sul é de 13% da receita, né, da receita líquida, isso, o time diz sempre assim, bom, se eu tivesse comprometido no meu salário 13% todos os meses e o restante eu pudesse dispor como eu quisesse,
Isso estava no melhor dos mundos. Acho que qualquer um de nós. Então me parece que a justificativa, né, é outra. Né? Eu acho que nós precisamos entender as decisões políticas da dívida, né, e como é que essa dívida de fato impacta, né, no Estado hoje. Eu não fiz essa colocação, mas eu acho que isso ajuda para quem não é economista a entender por que nós estamos discutindo isso. Então vamos lá. Vou acrescentar que, na verdade, a minha apresentação ela é fundada em dados aí da Secretaria da Fazenda do Estado, dados do Tribunal de Contas, e alguns cálculos efetuados por um especialista que tem atuado no movimento da autoria estadual da dívida, o Casaroto, né, que é auditor de tributos estaduais aposentados. A auditoria estadual da dívida é um movimento nacional, coordenado pela Maria Lúcia Tortorelli. Ele busca dar efetividade a um dispositivo constitucional, que é do artigo 26 do Ato da Disposição Constitucional Transitória, de autoria do Zanetti, que vai estar conosco aqui no próximo encontro, e ele vai falar das dificuldades que foi colocar isso na Constituição e mostrar o contexto em que isso aconteceu também, que está na hora o complô dele. Né? Mas, enfim, e a gente traz para cá a questão da autoria da dívida, essencialmente porque ela nunca foi efetuada. Então, não só a nacional, mas a estadual também não. Como o Filomena mostrou aqui, cerca de 30% daquele saldo devedor assumido lá em 98 é a carteira podre do Banrisul, que foi assumida pela sociedade gaúcha, sem que se efetuasse qualquer verificação a respeito de quem foi o responsável por aquele prejuízo. Simplesmente se assumiu aquilo como algo que deveria ser uma política para sanear o Banrisul, e nisso está correto, mas se ficou por aí. O correto teria sido ir adiante e verificar quem deu causa àqueles 2 bilhões e 100 milhões que foi assumido pela sociedade gaúcha, e se aquilo foi um problema de mercado ou se teve problema de gestão. Pela divisão da dívida pública da Secretaria da Fazenda, em que o valor da dívida é atualizado pelo GPDI. Né? E o que os colegas mostram? E aí eu destaco realmente 94 e 98. Né? Aqui, em 1970, a nossa dívida estava em cerca de 2 bilhões de reais. Até 94 ela cresce 28 bilhões, vai a 28 bilhões de reais. Praticamente 1 bilhão de real ao ano. De 94 a 98, ela dá um salto para 63 bilhões de reais. E em 2018 ela vai a 73. Desses 73, 63 são a dívida que temos com a União. Então veja que a renegociação que fizemos aqui serviu essencialmente para manter o patamar da dívida. Ela não diminui. Naquela bela negociação que fizemos lá, que a manchete famosa da 0 hora, resolvido o problema da dívida, era de se esperar que essa curva viesse aqui para baixo. Na verdade, e aí eu vou mostrar como é que funcionou o contrato do mar e como é que a arquitetura financeira desse contrato foi pensada para manter o nível da dívida no patamar elevado e para definir a essência da política econômica adotada pelo Estado daqui para frente. Né? Mas assim, o mais grave, não entrou 1 centavo de dinheiro novo nesse período para investimento público. Eu dizia isso, de 94 a 98 não entrou 1 centavo de dinheiro novo. O colega Felipe, que é o diretor da Divisão de Dívida Pública, quando apresentou o relatório esse ano, disse que não entrou de 92 em diante. Nesse período, a nossa dívida era essencialmente uma dívida imobiliária, ela era rolada no mercado, né? E as instituições financeiras privadas já não rolavam mais a dívida, porque não confiavam que o Estado fosse pagar. Quem fazia rolar eram as instituições públicas.
Em 1997, um ano antes do contrato, é editada a Lei Federal 9496, que dá todos os parâmetros para a renegociação. Editada essa lei, o governo federal, o senhor Fernando Henrique, edita um decreto dizendo, proibindo os bancos públicos de refinanciar a dívida. Então, ele empurra os estados e os municípios maiores, como São Paulo e Rio de Janeiro, a fazerem essa discussão com base nesse contrato, nessa lei. A lei basicamente faz o quê? A União assume a dívida mobiliária dos estados e é trocado por um contrato. Né? Depois eu vou falar um pouco do contrato, mas eu quero reafirmar, chamar a atenção para isso aqui. Como é que a dívida cresce sem entrar um centavo de dinheiro novo nos cofres do Estado? 94, ano do Plano Real. Uma das políticas adotadas durante o Plano Real para conter a inflação foi as elevadas taxas de juros. O professor Beluso calcula que nesse período aqui foram 122% reais nos 4 anos. O mesmo crescimento da dívida, 122%. O que eu tenho dito? Por conta da política econômica adotada pela União, os estados foram levados a um brutal crescimento do seu endividamento. E na hora de renegociar o contrato, a União não assume a sua parte nesse processo e impõe um contrato extremamente gravoso aos entes federados. Essa é a conclusão que nós tiramos. Vamos ver que contrato gravoso era esse. Mas antes, quero destacar um trabalho que os meus colegas do tribunal fizeram um ano depois do contrato firmado, que eles dizem o seguinte: o contrato de refinanciamento retira do Estado a autonomia financeira e administrativa prevista na Constituição Federal. E como é que ele faz isso? Através dos programas de reestruturação e ajuste fiscal, chamados PAFs, e da brutal restrição financeira decorrente do acordo firmado. No relatório de 2015 da Fazenda, da dívida pública, os colegas fazem a seguinte constatação: quanto o Estado comprometia da sua receita com o endividamento, com o pagamento da dívida, e quanto ele passou a comprometer depois da negociação. Eu botei esse dado numa discussão que tive na FEE, por ocasião de um evento em que um dos colegas da FEE apresentou a sua tese de doutorado, defendida no UFRJ, que depois eu vou falar aqui sobre ela, sobre o ITCMD, o Imposto sobre Transmissão Causa Morte, doações. Filho de um dos nossos colegas, do Ocoba, o Antônio Ocoba, ele estava logo usado na plateia e disse: olha, veja bem o grande negócio que fizemos. Enquanto a dívida comprometia 8% da receita líquida real, entre 91 e 97, depois do acordo ela passou a comprometer 16,87%, até 2015. Mais que dobrou o comprometimento. Então essa foi a grande negociação que fizemos. O que o contrato firmado lá em 98 nos tinha como correção? Um dado, nós tomamos 9, isso aqui são dados nominais, não foram corrigidos, 9,5 bilhões, como o Filomena mencionou. Até 2018, fim do ano passado, tínhamos pago 37,11 bi e ainda devemos 63 bi. Essa é a grande obra feita. Pagamos 3,9 vezes, o valor original, e devemos 6,6 vezes. O índice de correção era o IGPDI, que não é o índice oficial de inflação. Os juros nominais compostos de 6% ao ano, efetivamente de 6,17%. A tabela de cálculo é a price, que está proibida de ser usada no sistema financeiro de habitação. O prazo era 30 anos, mais 10 para o resíduo. Por que resíduo?
tinha um limitador de pagamento da prestação mensal de 13% da receita líquida real. O Estado nunca conseguiu pagar todo o valor, sempre batia nos 13%, aquilo da prestação que ultrapassava os 13% ia para a conta resíduo, e em 2015 essa conta resíduo já significava 53% de saldo devedor. Detalhe, o crescimento médio da nossa receita é de 2,4% ao ano. E aí eu trago dados até 2015, porque depois veio a crise e aí a receita caiu mais ainda. Mas no período de mais normalidade da economia, vamos dizer assim, para não dificultar o exame, era 2,4% ao ano, enquanto a dívida cresce em termos reais 6,17%. Então, a dívida a prestação da dívida vai assumindo, né, nesse contrato, uma parcela maior da nossa receita. O conjunto dos estados nacionais, em 99, tomou 93 bilhões, pagou até dezembro de 2015 277 e início de 2016 devia 476. Então veja, não é um fenômeno exclusivo do Rio Grande do Sul. O Casaroto, colega da Fazenda que eu mencionei, fez uma estimativa de 99 a 2017, considerando GPDI mais 6,17, o crescimento foi de 1.300%, se diminuímos do IPCA no período, que foi 237%, só de juros reais foi mais de 1.100% nesse período. Veja o nível gravoso que é esse contrato. Os 3 senadores gaúchos, em 2015, apresentaram um projeto de lei no Senado, na época Ana Amélia Paim e Lazier. Não era o Lazier. O Lazier substituiu a Ana Amélia. Foi o Simon? Lazier? Não. Foi o Lazier? Lazier. Era o Lazier. Tá. O Lazier e o Simon. Sim, isso aí. Apresentaram esse projeto que determina o recálculo da dívida sem juros, corrigido pelo IPCA, que é o Índice Oficial da Inflação, desde o início. O Tribunal de Contas fez o cálculo do que aconteceria se esse PLS fosse aprovado. A dívida, pelo que já tínhamos pago, em maio de 2013 ela estaria quitada. Em maio de 2015 já teríamos mais de 5 bilhões, quase 6 bilhões de saldo positivo, credor junto ao União. E por que defender a retirada dos juros nesse processo? Porque os juros são o ganho que a União obtém nesse contrato. Qual é a defesa? Numa relação entre os entes federados, seria razoável que primasse pela colaboração, parceria e solidariedade, devolver o valor corrigido monetariamente, sem o acréscimo de juros. É isso que propõe esse projeto. E é isso que o Estado do Rio Grande do Sul, na crise brutal que teve, ainda sob a gestão Sartori, foi levado a ajuizar uma ação no Supremo, né, com esse fundamento, que nós ajudamos a formular. O Núcleo da Autoria Cidadã participou de uma reunião, estava o Maurício, estava eu, estava o Casaroto, junto com o procurador na época, o Dr. José Bruducho, né, e defendemos a tese, aportamos um conjunto de informações, e está lá o pedido principal da ação, é de que se retire os juros, se corrija pelo IPCA desde o início. E é a ação sobre a qual incide a liminar, concedida em meados de 2017, que suspende o pagamento da dívida. Essa tabela ela foi obtida a partir de dados que a Secretaria de Tesouro Nacional enviou para o TCU, ela envia anualmente um relatório para o TCU, para prestar contas ao TCU de como ela gerencia as finanças da União. E nesses relatórios, também a partir de pesquisas feitas pelo Casaroto, porque ele não está assim tão fácil de encontrar no site do TCU, né, a gente obteve dados mostrando que do conjunto do que a cobra dos estados, ela vem arrecadando
forma crescente em bilhões de reais. Do conjunto daquilo que ela gasta nos estados, porque ela emitiu títulos específicos da sua dívida para supostamente cobrir aquela dívida que tinha no mercado, ela vem gastando milhões de forma decrescente. Vejam, ela arrecada bilhões e gasta milhões. A ponto de, em 2015, que foi o último dado que nós conseguimos, há uma diferença de 130.000% em favor da União. Só para ficar claro, esse valor recebido dos estados, ele não é cumulativo, você não está somando, não. Isso é para anualmente. Anualmente os estados pagaram isso aqui, anualmente a União teve esse custo. Não, porque a hora que eu bati o olho, eu achei que era acumulativo. Bom, de 10 passou para 13. Não, somou. Não pagou somou. 10, pagou 13, sim, pagou 14, sim. pagou 17, efetivamente foi pago anualmente. O detalhe, quando nós começamos a fazer essa discussão, e que pintou a discussão que tira a jura dessa conversa, a União, e aí estaria quitado, a União veio com o seguinte discurso: nós vamos quebrar se não pagar. Veja, o saldo devedor da dívida lá, aquele de 2016, em abril, era 477 bilhões de reais que o conjunto de estados deviam. Mas o que a União deixa de arrecadar é o fluxo anual, não é o montante. Ela não pede tudo de uma vez, ela pede esse fluxo anual, que nos nossos cálculos representa, olha, 2,5% da receita da União. Josué, precisa citar esses números, porque quem está vendo não consegue ler os números que tem na Ah, bem lembrado. O pessoal está pedindo para eu citar o número. Eu vou citar o último aqui, né? E o primeiro. Lá em 2005, a União arrecadou dos estados 10,8 bilhões e custou essa dívida para ela, que ela assumiu lá em 98, 257,8 milhões. 4%. Ou seja, ela ganhou uma. Ela ganhou 4.102%, não é 4,1%. Ela ganhou 4.102%. Em 2015, a União arrecadou dos estados 30,5 bilhões, B de bola, e gastou 23,5 milhões, M de milho. Um ganho de 130.000%. Não é 130%, é 130.000%. Nem o Bradesco faz isso. A ponto Agiota em 2013, quando o governador, o prefeito de São Paulo, recém-eleito, Fernando Haddad, assumiu a prefeitura, e a prefeitura de São Paulo é uma das mais endividadas do país, olhou para essa relação e lá eles não a prefeitura pagava 9% de juros, GPDI mais 9%. Ele foi para a imprensa e disse: isso aqui é uma agiotagem. Não é possível que essa relação permaneça dessa forma. Isso acabou, a partir também de um movimento que a gente já vinha executando no Rio Grande do Sul, em 2011, 2012, com um conjunto de entidades da sociedade civil aí, entidades patronais, de trabalhadores, de servidores públicos, né, chamado Dívida Pública, vamos passar a limpo essa conta. Um grande movimento que incluiu outros estados também, acabou somando aí a participação do governador de São Paulo, depois do governador Tássio e outros, a edição da Lei 148, que eu vou falar dela aqui depois, que também não resolve o problema, ela é está bem longe disso, mas permitiu que a gente pudesse ter alguns avanços. Que avanços foi naquela lei? Se adotou o IPCA, que é o índice que a gente defendia, e se quebrou algo que se dizia: olha, é imutável isso aqui, você não pode retroagir esse contrato. E aquela lei admitiu a retroatividade pela Selic. Então, não adotou o IPCA, mas adotou a Selic. Então a gente quebrou algumas dificuldades que tínhamos na discussão. Veja que o investimento, eu parei em 2015 isso aqui, porque em 2016 a gente começou a pagar de forma irregular a dívida, em 2017 também. Esse dado aqui mostra o quanto a gente investia em relação à nossa receita corrente líquida e quanto a gente pagava em dívida. Entre 2002 e 2015, na média, a prestação da dívida
anual era mais de 2 vezes e meia aquilo que pagávamos, aquilo que a gente estava investindo. Então a dívida consumia uma capacidade impressionante de investimento do Estado. O investimento público, que é uma variável importante para o desenvolvimento econômico, era um dos quesitos que foi assumido como compromisso no plano de ajuste fiscal, aqueles passos que eu mencionei no início, na Lei 9496. Ela tinha 6 quesitos que o Estado se comprometia em cumprir. Mais ou menos como funcionava a relação do FMI com o país na época da crise da dívida externa. Haviam as missões do FMI que vinham verificar se os compromissos assumidos pelo Delfim não sendo cumpridos e tal, e aqueles pactos assumidos. Aqui, a STM vinha anual ou bienalmente do Estado verificar se esses 6 quesitos eram cumpridos. O primeiro deles, privatização. Segundo, controle de gastos com o pessoal. Terceiro, limite do patamar de investimento. Não é um piso mínimo, é um limite máximo para investir. Tudo articulado com a ideia de vamos afastar o Estado da economia. O centro daquilo que a gente traduz popularmente como as políticas neoliberais. O detalhe, tudo que a gente paga para a União, aqueles 30 bilhões que foram pagos lá em 2015, e esses 30 bilhões, vou voltar a repetir, é do conjunto dos Estados Nacionais, não foi só do Rio Grande do Sul. Tudo que o conjunto de Estados Nacionais fez de esforço para pagar esse contrato draconiano de 2015, a União utiliza obrigatoriamente para pagar a sua dívida. O que ela arrecada como receita financeira, ela é obrigada a aplicar na sua despesa financeira, por conta da Lei 9496 de 97. Isso aqui é o fio condutor da nossa dívida com a dívida da União. Esses cálculos aqui foram feitos para mostrar que, olha, no 2009, 10, 11, 2014, aquilo que os entes federados pagaram nas suas dívidas representou 1,8%, 2,08%, 2%, 2,27% da receita da União. Aquele dado que eu falei, se a gente parar de pagar, a União não quebra. Bom, e a gente já não está pagando, né? A União segue. Tudo que ela arrecada, ela aplica aqui, na parte amarela do gráfico. Esse gráfico eu dou a auditoria cidadã, eu trouxe um conjunto desde 2015 até 2018, para mostrar que a configuração não é muito diferente. Né? Aqui a gente tem as despesas primárias e aqui a despesa financeira. Em geral, só se fala dessa parte colorida do gráfico. E todo o esforço de contenção das despesas primárias é para aplicar aqui. E agora, isso fica mais evidente e mais destacado a partir da aprovação da Emenda Constitucional 95, a famosa Emenda do Teto dos Gastos, que define um teto de gastos para esse setor aqui, colorido, e nada para cá. Você tem um teto dos gastos para despesas primárias, aquelas que atingem as necessidades essenciais da população, e nenhum teto para cá. Reforma da Previdência é para conter isso aqui, para aumentar isso, permitir aumentar isso aqui. 2016, o gráfico não muda muito. Lá eram quase 962 bilhões de gastos com a dívida. Foi para 1 trilhão e 13 em 2016. 2017 baixou um pouquinho, 985. Em 2018 se gastou 1 trilhão e 65 bilhões de reais com a dívida. Né? Bom, a Lei 148, então, como eu mencionei, de 2014, alterou o indexador, passou a ser o IPCA, diminuiu um pouco a taxa de juros para 4%, ou a Selic, que for menor. A União foi autorizada a conceder descontos no recálculo
a partir de 1º de janeiro de 2013, e em 1º de julho de 2017, quando se fez o recálculo, a gente obteve um abatimento de quase 5 bilhões no saldo devedor. Mas mesmo com isso, em 2018, o saldo ainda continua em 63 bi. Essa lei, depois de aprovada, a Dilma não quis, o Levi não quis aplicar, achou que não dava, quis ampliar o problema financeiro da União. O Eduardo Leite, nas chamadas pautas bomba dele, editou a lei 151 para pressionar o governo federal a aplicar isso aqui, e obrigando a aplicar a 148 a partir de janeiro de 2016, a renegociação foi efetuada efetivamente em julho de 2016. Mais adiante, foi ditado o PLP 257 de 2016, ainda da autoria do Levi, que se transformou na lei complementar 156, de final de 2016, bastante desidratada, porque desidratada no sentido de que ela mexia na lei de responsabilidade fiscal, agravando os controles sobre o gasto pessoal, como se a despesa de pessoal fosse a essência do problema da União, dos demais entes federados, como se a crise pela qual passava a nação, que levava a uma brutal redução de receitas, não tivesse nenhuma relação com a história. O que vem no PL, na Lei Complementar do 56, que o Estado já aderiu. O prazo, que era de 30 anos, passou para ser mais 20, então passou a ser 50 anos. Aquele teto dos 13% da receita líquida real acabou. Ela tem efeitos financeiros a partir de julho de 2016 e tinha uma redução na prestação de 100%, então não se pagava nada até dezembro de 2016, e de janeiro de 2017 em diante, aumentando 5% da prestação até julho de 2018, voltar a pagar os 100%. Os valores não pagos nesse período eram incorporados ao saldo devedor, e a assinatura desse PLP estava condicionada a abrir mão das ações judiciais sobre o tema. Ou seja, consolida o saldo, não discute mais nada e toca o baile. Teve uma audiência pública na Assembleia Legislativa sobre essa matéria e nós fizemos uma fala alertando o secretário da época, agora o deputado federal Giovanni Felps, desse dispositivo, de que a assinatura da dívida, dessa renegociação teria essa implicação e que seria uma responsabilidade enorme do Estado abrir mão dessa ação. O Estado acabou obtendo uma liminar para assinar a renegociação sem abrir mão da ação. Então hoje a ação segue. E tinha um limitador de crescimento das despesas correntes primárias por 2 anos, a variação do IPCA, semelhante à emenda do teto dos gastos, só que a emenda do teto é por 20 anos. E aqui é o o acordo foi assinado. Corre uma ação judicial patrocinada pela OAB discutindo o anatocismo nesse processo. E essa ação, anatocismo é o cálculo de juros sobre juros, algo proibido constitucionalmente, né? É ilegal. A forma de cálculo do contrato, aquele contrato inicial lá, tem anatocismo, tem juros sobre juros. E essa ação teve uma perícia determinada pelo juiz federal e nessa perícia, o perito destaca que a assinatura dessa renegociação aumentou o saldo devedor em 24 bilhões. Nominal. Por quê? Porque ele esticou o prazo de 20 anos, baixou a prestação mensal em cerca de 50 milhões de reais, prestação em torno de 350, baixou para uns 300. No entanto, como alongou o prazo, no final, nós vamos pagar mais 24 milhões
nominais. Bilhões nominais. A Lei 159 é o chamado regime de recuperação fiscal. Essa renegociação ainda não foi firmada, embora o governador tenha autorização para isso, e está muito correto o Benedito Tadeu quando diz que o conjunto de iniciativas que o governador apresenta à Assembleia agora, chamado de pacote do governador Leite, tem como fundamento isso aqui. Ele quer aderir a essa negociação, né, e faz esse conjunto de ajustes fiscais centrado essencialmente no servidor público, né, quer dizer, diminuindo significativamente as despesas com o funcionalismo, como se pudesse fazer isso de forma tranquila, como se não fosse ter reflexo algum na prestação de serviço à população. Né? Veja que só na área de segurança a gente já tem um déficit do número de servidores de mais de 50%, considerando brigada, IGP e Polícia Civil. Quando o Estado paga até R$3.000 líquidos, ele paga 66% do quadro. Veja, a grande massa salarial ganha até R$3.000 líquidos. E a grande criatividade desse governo é olhar para uma planilha em que o maior custo do Estado é a folha, né? Sem considerar que por trás disso tem pessoas, sem considerar que essas pessoas são as que fazem o Estado funcionar e tem feito o Estado funcionar há 47 meses de atraso salarial. Né? É esse o tamanho da sensibilidade do governador. Para aderir a esse programa de ajuste fiscal, ou programa de recuperação fiscal, que eu tenho dito popularmente que é mais do mesmo piorado. E por que piorado? Porque a gente consolida de novo o saldo devedor sem discuti-lo, você não discute o contrato, na essência, e daqueles 6 compromissos que nós tínhamos com a União, o nosso FMI, Tupiniquim, passam para 21 compromissos. Nós tínhamos uma variável de controle dos gastos com o pessoal, passa a ser 9. De novo, o primeiro compromisso: privatização de empresas de setores financeiro, Banrisul, de energia, CE, Sulgás e CRL, e a Corsan, saneamento. Na origem era assim. Depois ainda teve uma emenda parlamentar e veio e outros. Ou seja, isso é Tudo. o ultranel no memorialismo. Se sobrar, vai cuspir. Né? O que sobrar vai cuspir, é isso aí. Não vai para os trocos. E essa privatização entrou os títulos, né? Não, essa privatização sequer é para botar dinheiro novo na economia gaúcha. É para seguir pagando a dívida. Porque o que o contrato permite de novo financiamento é para PDV, de novo, para contratação de auditoria do sistema de folha de pagamentos, algo que o Tribunal de Contas faz de graça, para financiamento dos leilões de pagamento a fornecedores, reestruturação de dívida junto ao sistema financeiro, modernização da administração fazendária e antecipação de receita e de privatização das empresas. Essas ali. Né? Então, nada de financiamento do desenvolvimento econômico. A Assembleia Legislativa já autorizou firmar essa renegociação sem saber sequer os termos em que ela vai ser feita, porque o governo do Estado firma direto com a STN e depois só mostra para a Assembleia Legislativa. Não há qualquer fiscalização disso. Os 21 condicionantes estão aqui, eu não vou cansá-los com eles, né? Mas vou destacar esses dois aqui. Há de novo a exigência de uma renúncia a qualquer ação judicial que discuta a dívida. Então,
ou o Estado tem uma nova liminar, ou dessa vez ele vai ter que abrir mão da dívida, porque é outra lei, é outra iniciativa que tem que ter, né? E aí abre mão daquela ação judicial lá, que defende que a dívida está paga, com esses fundamentos que eu acabei de expor aqui. E é uma inovação, que é a criação, eu chamei de uma tríade interventora, e lá fala de um conselho de supervisão na lei, né? Representando o Ministério da Fazenda, que vai atuar, vai ter uma sala na Secretaria da Fazenda, então aquelas missões da STN, que eram anuais ou bienais, passa a ser diária, o acompanhamento, né? Monitorando o cumprimento dos compromissos assumidos pelo regime de recuperação fiscal, e as despesas dessa turma aqui, de suporte deles, vão ser financiadas parte pelo Estado, parte pelo União. Inclusive nós vamos pagar para esses sujeitos executarem essa barbaridade que é gerenciar as finanças do Estado, né? Em lugar do secretário da Fazenda e do próprio governador, cuja finalidade última é recuperar as finanças do Estado para ele voltar a ser um Estado indutor do desenvolvimento econômico? Não. Recuperar a capacidade para seguir pagando a dívida, que não vai estar mais em 63 bilhões, porque tudo que nós não pagamos nesse período vai se acumular no saldo devedor, né, para ser pago depois de 3 ou 6 anos, que é o tempo máximo de duração do regime. Não vou falar do plano Mansueto, porque ele não se aplica aqui, mas a concepção do plano Mansueto é a mesma do regime de recuperação fiscal, né? Essencialmente determinar o conjunto de políticas econômicas que o Estado deve adotar, né? Então, a essência da ação movida pelo Estado contra a União é que, além do contrato gravoso que temos, a gente perde um raio importante de manobra nas nossas políticas econômicas, né? Seja pelo significado do montante da dívida que temos que pagar, seja pelos compromissos que somos obrigados a cumprir por conta desses programas de ajuste fiscal. Eram 6 lá atrás, passarão a ser 21 agora com o regime de recuperação fiscal. Os estados mais endividados da nação somos Rio de Janeiro, Minas, São Paulo e o Rio Grande do Sul. No fim do ano passado, a dívida correspondia a 621 bilhões de reais, sendo que 78,9 era a esses estados. A receita corrente líquida desses estados corresponde a 311 bilhões, quer dizer, a dívida está, o montante do saldo devedor da dívida está o dobro da receita corrente líquida. E o nosso estado é o segundo maior devedor em relação à sua receita corrente líquida. É 2,23% dela. Aqui é essa ação que eu já mencionei para vocês, do governo do Estado, uma ação civil ordinária, lá de 2017. Os valores não pagos até o fim do ano passado, por conta da liminar que obtivemos nessa ação, já somam 4,2 bilhões. Está lá no saldo devedor. Fala um pouquinho da Lei Candir rapidamente, né? A Secretaria da Fazenda publicou um estudo de julho deste ano, em que, segundo seus cálculos, as perdas líquidas do Estado entre 96 e 2018, referentes à Lei Candir, e aquilo que a União tem que ressarcir também da exportação de produtos industrializados, onde não incide ICMS, já chega a 67 bilhões de reais. 67 bilhões de reais é mais do que a dívida com a União. Isso é crédito que a gente tem junto à União. Nos últimos
nos 22 anos, a compensação, na média, foi de 15% apenas do que era devido. Em 2018, apenas 6,3% foi compensado. A gente devia receber, tivemos perdas de 10 milhões. É mais ou menos todo o déficit da gestão Leite. Só para a de um ano. Aqui um pouco do federalismo fiscal, para mostrar que o Rio Grande do Sul fez um esforço enorme de arrecadação, tanto que o seu ICM, de 2012 a 2016, cresceu, em termos reais, 8%. Mas as receitas de transferências da União no mesmo período caíram 3%. Veja, há uma ausência de responsabilidade da União com o repasse das suas transferências para os entes federais. De 95 a 2016, os dados demonstram que a arrecadação dos impostos federais compartilhada com os estados, de IPI, imposto de renda e assim, aumentou 13%. No entanto, aquilo que não é compartilhado aumentou 39,56% do PIB. Ou seja, o federalismo fiscal precisa ser rediscutido. Porque aumenta a receita da União e ela não reparte. E não faz isso por quê? Para aplicar na parte amarela daquele gráfico da dívida que mostrei ali. O Antônio Albano de Freitas, que eu mencionei, que fez a defesa da tese dele na UFRJ sobre o imposto sobre transmissão causa morte e doação, ele fez uma simulação a partir da seguinte questão. O imposto no Estado utiliza a alíquota máxima de 6%, mas a alíquota máxima permitida é de 8%. Ele fez uma simulação isentando mais gente do que hoje é obrigado a contribuir e aumentando a alíquota para 8%. Nessa simulação, considerando que foi arrecadado em 2015 a alíquota ainda era 5%, se eu não estou enganado, o aumento real de arrecadação seria de 1,3 bi. Só no ITCMD. A folha do Estado. Por isso não para nada. Claro, depois disso, a economia entrou numa crise mais profunda, certamente as transações podem ter diminuído um pouco aí, principalmente doação, causa morte, eu já não sei, né? deve ter morrido mais gente. Mas, não tem essas variáveis todas para ver, teria que verificar como é que... Mas aqui, o Albano apresenta uma possível via de minimizar a crise financeira do Estado e taxando as maiores transações. Aqui o desempenho do resultado primário, né, para mostrar que a gente teve superávit primário, ou seja, o Estado economizou efetivamente entre 2008 e 2013, começou a ter déficit em 2014, 2015, aumentou muito em 2015, no primeiro ano do Sartori, em 2016 ele conseguiu ter um superávit e 2017 e 2018 voltou a ter déficit. E isso teria a ver com os aumentos salariais concedidos no governo Tarso? Porque o argumento de boa parte do PMDB, isso era de que se estava criando uma bomba relógio que isso iria explodir durante o governo Sartori. Sim. Em alguma medida isso teve influência, porque algumas categorias tiveram aumento real. Agora, outras, desde 2015 não se tem redução nenhuma. Né? O detalhe disso aqui é que quando a gente pega, tem nos relatórios do tribunal, a evolução das despesas com o pessoal do Estado. Se você pegar o governo Vigoto, o governo Ieda e o governo Tasso, se pegar só o governo Tasso, você teve um comprometimento maior da receita corrente líquida com o pessoal. Mas se você pega os três governos, e uma análise econômica honesta precisa ter precisa ser de longo prazo, não pode pegar só um. Você vai perceber que no conjunto
Mesmo com os ganhos concedidos no governo Tasso, o comprometimento da receita corrente líquida com o pessoal não foi maior. No máximo, ele deu alguns reajustes para algumas categorias, que não recuperou a perda desse período todo. Né? Frente, né? Sim, Não, é que vai estourar na gente. Não estourou. Sim. Mas houve uma queda da arrecadação aí também. Sim. Aqueles 300, o Filomeno comentou. Sim, 2014. 300 milhões. 2015 e 2016 foi o ano em que o PIB caiu mais de 100%. Não, e as plataformas de petróleo ali. Isso reflete. Mandaram construir logo. Isso reflete na arrecadação de forma importante. Né? Um detalhe aqui, a dívida ativa do Estado, né? Só para mostrar que no final do ano passado a dívida ativa total estava em 13 bilhões de reais, ou seja, a dívida ativa o que é? É aquela dívida já constituída, o crédito constituído pela Fazenda Pública, que não foi pago pelos contribuintes. Né? Não é fácil cobrar isso aqui, é verdade. Existem projetos de lei tramitando no Senado, querendo transformar isso aqui em um ativo financeiro, né? O que a Auditoria Estadual tem denunciado como mais um braço de financiarização do orçamento do Estado, que significa botar isso aqui na mão do sistema financeiro para ser cobrado. Só como é que funciona? O sistema financeiro antecipa esses créditos, cobrando juro, é claro, mas quem continua cobrando é a Fazenda. Se a Fazenda não arrecadar, por conta, por N situações, desaparece contribuinte, não sei o quê, vai ter que pagar igual, porque é como um empréstimo. Claro. Né? E, na verdade, isso é uma forma de burlar as vedações da Lei de Responsabilidade Fiscal, né, que determina que a gente pode ter uma dívida consolidada líquida de 2 vezes a receita corrente líquida. Hoje a nossa dívida consolidada ultrapassa mais de 2 vezes. Por isso a gente não tem espaço fiscal para novo endividamento. Né? Isso ocorreu no governo Tasso, teve espaço fiscal, o governo Tasso acabou contraindo novos empréstimos que foram aplicados produtivamente. Né? Isso teve repercussões importantes na economia. Hoje eu conversando com um dos secretários da época, do governo Tasso, sobre isso, ele me dizia, olha, e eu dizia, né, imagina o que significa para o Estado você tirar esse saldo devedor do mapa. Porque alguns colegas me dizem, pô, hoje a gente já não paga a dívida, então que diferença isso faz? Faz uma enorme diferença. Porque aí você abre espaço fiscal para um novo endividamento, para a entrada efetiva de recurso novo nos cofres do Estado. E isso vai determinar um boom de investimento no Estado. Temos carência de infraestrutura, né? Temos carência de infraestrutura na área da educação, escolas, etc., na área da saúde, os hospitais. Tem um mundo para investir. Mas nós temos uma capacidade reduzida de planejar e de ter gente para apresentar projetos e tal. Né? E ele me dizia, isso aconteceu no governo Tasso. Nós conseguimos vários recursos e não foram nesse montante, que é só o devedor da dívida, né, aí de 30 milhões, de 63 milhões, não seria isso exatamente que se poderia conseguir, mas enfim. E a gente teve que deixar projetos, recursos para serem executados pelo governo Sartori. Tanto que os pagos investimentos que o governo Sartori fez foi baseado nesses empréstimos concedidos pelo governo anterior. Né? E que não passam da casa de R$1 bilhão ao ano. Na média, o governo Sartori não investiu mais de R$1 bilhão. Então imagina o que seria a gente dispor de espaço fiscal para novo endividamento. A gente tem dito que isso é um sistema, que a gente chama o sistema da dívida. E a partir do sistema da dívida, né, se constituiu um conjunto de políticas, como obrigação de aplicação, as ditas políticas neoliberais, de privatização, de afastamento do Estado da economia, que tem resultado, na verdade, numa incapacidade de o ente estatal
dá aquele empuxo para o desenvolvimento econômico, porque quem estuda a história econômica sabe que o investimento público é a variável central e o investimento privado vem atrás complementando. Essa é a essência. Quando você afasta o Estado ou diminui brutalmente a capacidade de investimento público, você acaba limitando também a capacidade de investimento privado. O setor privado quer segurança para investir. Quem dá essa segurança é o investimento público. Né? E esse conjunto de políticas tem nos levado a essa crise, ao aprofundamento dela, na verdade. E o sistema da dívida reforça isso, né? A ponto de a gente defender que essa crise tem sido fabricada. É uma crise fabricada. E é fabricada essencialmente para quê? Para aplicar esse conjunto de políticas que a gente vem vendo no União aí. A emenda constitucional do teto dos gastos, foi a reforma trabalhista lá no termo, foi a recente reforma presidenciária e a reforma, o Plano Mais Brasil, que o Guedes apresentou, essa barbaridade de extinção de municípios e diminuição de carga horária, diminuição do salário, enfim, isso é inominável. O ultraliberalismo só é possível em duas condições. Ou na ditadura, como bem lembrou o Onyx Lorenzoni, né, quando disse que foi preciso um banho de sangue no Chile para aplicar aquela reforma da Previdência lá, com capitalização e tudo, que não passou aqui, a capitalização não entrou, isso foi uma perda brutal do sistema financeiro, banqueiro Guedes, ou uma crise enorme. E a crise eles estão tratando de fazer. Né? Eu acho que eu paro por aqui, a minha apresentação, e vamos para o debate. Vamos lá. Obrigado. Obrigado, José.